Veja no ICL Notícias, segunda edição. Nothing's benefiting Argentina. They're fighting for their life. You understand what that means? Expectativa no Planalto. Presidente Lula pode nomear ainda hoje Boulos como ministro e indicar Jorge Messias ao STF. Dá zero pra ele. Emendas PIX de Eduardo Bolsonaro foram barradas por falhas técnicas e falta de informações básicas. América Latina na mira do tio Sam. Depois de Nicolás Maduro, Donald Trump chama presidente da Colômbia, Gustavo Petro, de traficante de drogas. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos ao vivo no ICL Notícias, segunda edição, já estamos no ar hoje, nessa segunda-feira, dia 20 de outubro de 2025, nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira, no canal da Voz Trabalhadora no YouTube. Boa tarde também para você que nos ouve pela web rádio São João, em Quixadá, no Ceará, ou então na Rádio Cultural, na região da cidade de Torres. Estamos a postos para começar mais uma semana, meu querido amigo Chico Sá. Opa, Gabi, que bom estar aqui de novo contigo nesse outubro ainda gelado em São Paulo. Ai, não aguento mais. Que diabo é isso? Você fala em Quixadá, dá vontade de correr para lá. Agora mesmo. Tem como. A gente não Boa aguenta tarde aqui, a todos e a todas. Como é que o sangue nordestino vai aguentar um negócio? Não aguenta, querem matar o cearense, meu Deus do céu. Não tem como, Chico. E essa semana a gente tem novidades na questão de como o Donald Trump está ameaçando a América Latina. O negócio se ampliou. Semana passada a gente falou muito sobre isso. Sim. Essa semana tem novas ameaças do governo dos Estados Unidos, também contra a Colômbia. O negócio está se intensificando. E a mesma ladainha, né? Ele começou a chamar o Maduro de chefe do narcotráfico, agora já é o Petro que é chefe do narcotráfico. Aquelas embarcações que os Estados Unidos haviam destruído, segundo eles mesmos, parece que eram colombianas e não venezuelanas, mas o certo é que o Trump quer criar confusão na América Latina. O objetivo é o de sempre, é o de 64 ainda, que é fazer da América Latina quintal da Casa Branca. Isso, é isso. Só que não. Aqui não. Inclusive, a gente fala muito aqui no ICL Notícias e discute esse papel que o Brasil tem numa situação como essa, porque já há muitos anos, né, que o Brasil quer se colocar nesse lugar de liderança da América Latina. O Jamil Chad já chamou a atenção algumas vezes sobre como o governo dos Estados Unidos também instrumentaliza isso, esse racha regional que a gente tem na América Latina, para enfraquecer a região e conseguir atuar. De qualquer forma, a gente começando a trazer um pouco de como o presidente Lula está se posicionando para falar desse cenário internacional. Então a gente começa por aí hoje, nessa escalada das tensões no Mar do Caribe, como já explicou aqui o Chico Sá também, as ações militares que estão sendo impulsionadas pelo governo Trump nas proximidades com a Venezuela, principalmente. O Lula disse que a prioridade do governo é manter a região da América Latina como uma zona de paz. Foi isso que ele disse. Ele até reconheceu que a região está no momento de instabilidade, nesse momento tem uma crescente polarização, mas que as intervenções estrangeiras podem causar danos ainda maiores. Então, essa fala aconteceu durante uma cerimônia de entrega ali com dezenas de embaixadores que estão começando a atuar no nosso país. A gente ouve e, na volta, vou chamar aqui nosso convidado, que acho que está chegando pela primeira vez no N2. Vamos assistir. Na América Latina e Caribe, também vivemos um momento de crescente polarização e instabilidade. Manter a região como zona de paz é nossa prioridade. Somos um continente livre de armas de destruição em massa, sem conflitos étnicos ou religiosos. Intervenções estrangeiras podem causar danos maiores do que o que se pretende evitar.
Aí está ele na nossa tela, para quem já está acostumado a encontrar Ricardo Mello no N1. Hoje ele está com a gente aqui. Ricardo, seja muito bem-vindo. Que legal, bem-vindo, meu caro, ao N2, a casa é sua. Que legal, gente boa. Eu estou honrado porque eu estou no meio dos dois aqui na tela e olha só que maravilha, minha primeira vez estreando ao lado de duas sumidades do jornalismo progressista brasileiro que eu adoro e eu acompanho sempre. Então, obrigado pelo convite. Imagina, querido, bem-vindo, é um prazer para a gente também Por favor, receber querido. você. Fiquei muito feliz quando a gente estava ali passando o tempo. Falei, poxa vida, então o Ricardo Mello vem pela primeira vez no N2. Estreia total, que beleza. Estreia já chega chegando, né? Falando no momento que a gente tem uma declaração como essa do presidente Lula, que é um posicionamento já, acho que histórico, né, do presidente Lula colocando mais uma vez a liderança do Brasil, né, um posicionamento de uma liderança muito forte de um presidente da América Latina, mas também reafirmando a América Latina como uma zona de paz e fora, né, pelo menos esse o desejo do presidente Lula fora do alcance de uma intervenção internacional dos Estados Unidos, que tenta, mais uma vez, jogar os tentáculos para cá. É um recado claro para ir brincar de guerra em outro canteiro do mundo, não aqui nesse lado de cá, porque é isso que os Estados Unidos adoram, né? Se você pegar o calendário ano a ano, você vai conseguindo enumerar conflitos, guerras que aconteceram, que tiveram participação dos Estados Unidos ao longo do último século inteiro. Então é a especialidade dos Estados Unidos provocar desestabilização por meio de ameaça de conflito. E quando essa desestabilização não acontece, eles vão para o conflito propriamente dito muitas vezes. O recado do Lula é muito claro, não, aqui a gente vive em paz, aqui é uma região tranquila, aqui os países são amigos, a maioria deles pelo menos são amigos, e o Brasil exerce uma liderança de fato, não é o maior país, é a maior população, é uma liderança regional de fato importante e ela é vista dessa maneira. O país é visto dessa maneira pelos Estados Unidos também. Por isso, inclusive, tão importante desestabilizar o Brasil em muitos momentos, né, como no passado, como nas ditaduras que a gente teve aqui, que teve participação dos Estados Unidos. Então, o Brasil é um parceiro estratégico para muita gente e hoje em dia, com a sua participação nos BRICS, demonstra um descolamento cada vez maior dos Estados Unidos. E esse descolamento incomoda, né? Incomoda por quê? Porque essa visão que o Chico Sá acabou de mencionar, de que isso aqui é o quintal dos Estados Unidos, eles fazem o que querem, e não é bem assim. E o Lula está mandando esse recado mais uma vez no sentido da soberania, e não só da soberania brasileira, mas da soberania da América Latina como um todo. É isso, né, Chico? Essa questão de os Estados Unidos enxergarem o Brasil e também outros países da América Latina como o quintal dos Estados Unidos é um posicionamento muito claro nessas declarações do Donald Trump. Né? É claro e antigo, né? Isso. E outra coisa que é muito antiga é essa desculpa das drogas, né? Eles usam essa questão das drogas. Você pode ver que a Casa Branca sempre fez isso com o DEA, que é o Departamento dito de combate às drogas, ao narcotráfico na América Latina. Sempre usaram isso ao longo da história para interferir na política interna, inclusive do Brasil. Com golpe ou sem golpe. Com golpe mais pesadamente em 64, mas na política do dia a dia. O DEA sempre financiou alguns programinhas ali de polícias estaduais, de combate à droga, umas invasões a morro no Rio, mas a desculpa é sempre a intervenção política. Mas agora o ataque, quando ele ataca Maduro com essa questão do narcotráfico, quando ataca o Petro também com a questão do narcotráfico, é repetindo um velho discurso para a América Latina. Ô Chico, e pior do que isso é que nem os próprios relatórios do DEA confirmam a tese do Donald Trump, Exato. Que é mais grave ainda. Exato, nem o DEA confirma. Já é uma agência instrumentalizada, mas mesmo assim os dados que ela tem são contrários ao que o Donald Trump fala, né? Segundo os dados, 80 e tantos por cento, mais de 80% da cocaína que é apreendida nos Estados Unidos não sai da Venezuela, não sai da Colômbia. Exato. E outra coisa, também não é no Mar do Caribe que essa droga passa. 74% significa o quê? Que cada 4 quilos, 3
passam pelo Mar do Pacífico. É outra rota que ele não está olhando. Não tem milhares de militares lá na verdadeira rota do tráfico de drogas aqui da América do Sul para a América do Norte. Perfeito, Ricardo. Bem lembrado. Sustenta, né? Não segura em nada, a não ser a intervenção, que junta um pouco desse discurso do narcotráfico com a obsessão pelo petróleo da Venezuela. Agora, se o Brasil não se cuidar pelo esse petróleo da Guiana, porque empresas norte-americanas aliás, já exploram petróleo nessa mesma bacia, ali nas proximidades. Então, desculpa do narcotráfico e de olho no petróleo. Isso. Pode esperar toda a tentativa de atrasar, inclusive, essa exploração do petróleo brasileiro, de segurar burocracias que não são burocracias do governo brasileiro, que vão atrapalhar o andamento disso aí, justamente para eles irem chupando de canudinho, como se diz por aí, né? Que eles estão puxando o petróleo lá da Guiana, e quanto mais tempo a gente demorar para explorar, mais tempo eles vão tirar o petróleo de lá, porque vai ser tirado de qualquer jeito, né? Vai ser tirado de qualquer jeito. A questão é quem tirar e vai levar uma grana em cima disso, vendendo esse petróleo, e quem não tirar vai ficar assistindo o desenvolvimento econômico do outro lado, né? Que é o que está acontecendo com a Guiana, que virou uma explosão de desenvolvimento econômico. Por quê? Porque eles estão explorando. Aliás, né, eu não sei se a gente vai tratar desse assunto, mas eu acabei entrando nele meio sem... Não, tá na pauta, querer. Tá na pauta. Pode mandar ver. Aproveitar, Ricardo, que você puxou esse fio condutor aqui, está chegando COP30 também, e nesse meio tempo a Petrobras agora informou que recebeu essa licença de operação do IBAMA, né, para perfurar um poço exploratório ali na foz do Amazonas, em águas profundas nessa região. Então, essa é uma área, para a gente dar um pouco de contexto para falar sobre isso, que é considerada uma das novas fronteiras de petróleo e gás do país. Então, tem sido alvo de muito embate e debate também, porque tem muita crítica de ambientalistas sobre essa exploração. Para explicar um pouco, essa região ela abriga os manguezais da costa norte e também o sistema de recifes da Amazônia. Então, qualquer acidente petrolífero potencialmente seria muito devastador para esse ecossistema, por isso é alvo de tanta crítica dos ambientalistas. A Petrobras, o que ela está dizendo? Que nessa fase o objetivo vai ser coletar informação geológica, né, Ricardo e Chico também, e avaliar se tem petróleo e gás em escala comercial para fazer essa exploração. Então, é mais ou menos por aí. Agora tem um processo que leva algum tempo, né? Não é imediato. Sim, Saiu, então, essa licença do IBAMA, vai começar a explorar. Tem um processo agora que entra a partir de agora, né, Ricardo? Só o processo de perfuração, de análise geológica do terreno, só isso deve durar pelo menos 5 meses de trabalho para poder analisar e decidir se tem petróleo suficiente que justifique vocês deslocar para aquela região uma mega estrutura de exploração. O custo de perfuração é muito elevado, mas a Petrobras, a gente também não pode esquecer que ela é a maior especialista do mundo em exploração de petróleo em águas profundas. Então, isso também dá uma certa segurança. Por outro lado, o que eu quero crer é que todo o esforço e toda a dificuldade que o IBAMA impôs para que se conseguisse essa autorização, que realmente isso valha, que realmente a Petrobras esteja preparada para enfrentar um eventual acidente, um eventual vazamento naquela região. Porque ela passou recentemente, para ter inclusive essa autorização, ela passou por um teste de emergência, que foi acompanhado pela equipe de fiscalização do IBAMA para saber se o tempo de chegada no local é suficiente para dar uma resposta adequada, se os recursos que foram movimentados nessa resposta de emergência seriam suficientes para conter um vazamento. Então, foi feito um exercício para comprovar que a Petrobras sabe o que está fazendo. E aí, só após isso, o IBAMA fez essa autorização, liberou depois de muito tempo. Então, assim, a Marina jogou duro. Eu quero crer que esse jogo duro que a Marina fez é porque realmente ela conseguiu arrancar da Petrobras as condições de segurança necessárias para essa exploração.
porque foi realmente um jogo duro, um jogo de anos, né? E muita pressão de ambos os lados. Também o que me faz confiar é como a Marina o tempo inteiro não deu mole. O tempo inteiro ela e o Ibama, tanto que demorou esse tempo todo. Então, acredito que a Marina, que é muito criteriosa em relação a qualquer possibilidade de dano à natureza, eu creio que para ter esse ok do Ibama é porque a coisa foi bem feita. Eu vou esperar um pouco a própria Marina falar sobre isso, porque até o momento saiu essa informação e ela não se pronunciou. Que não sairia nada do Ibama sem a Marina dar ok, né? Não sei. Aí eu acho que aí teríamos problemas sérios. Porque como é que o Ibama vai dar, não é? Um laudo, tomara que ela tenha ciência da parada toda. Um pronunciamento político, né? Enfim, daria deveria ter feito, né? Até hoje já, né? Uma força política também. Tem uma desestabilização de mídia também. Que começa a falar, diz que me disse aí. Exatamente. Então, tem esse parecer e também a gente pegou uma informação aqui de como que a população, até por isso esse pronunciamento seria importante, né? Porque tem uma pesquisa do Datafolha, por exemplo, mostrando que a maioria da população brasileira acredita que o presidente Lula deveria proibir essa exploração de petróleo na foz do Amazonas. Eu acho que é um dos raros casos que os ambientalistas e os pesquisadores conseguem fazer com que a própria população tenha essa preocupação e que cobre, né, o poder público sobre isso, sobre esse pronunciamento. E acho que é importante, né? Acho que é importante que a população tome a consciência disso. A gente está às vésperas. Sim, né? Por isso que foi importante ter demorado tanto, por isso foi importante não fazer. Porque poderia ter tido uma baita guerra política entre Ibama e governo, e o governo partir por desobediência. Passava por cima de tudo e fazia. Não, esperou o ok do Ibama. Que eu acredito que tenha sido também a aprovação da Marina, porque a gente está à beira da COP. Isso. Eu creio que ela não sairia do governo nesse momento. Se ela ficou, é porque ela está de acordo. Espero. Não, eu acredito também. Acredito que esse jogo duro que foi feito tem que justificar a alta capacidade da Petrobras de responder rapidamente. Né? Eu vou crer nisso, e nesse momento eu creio nisso, principalmente porque, como eu falei, teve um teste, e esse teste é na prática. Olha, tem que desarpar o navio daqui, chegar lá rapidamente, em tantas horas, e tudo isso é cronometrado, e o Ibama acompanhando, e o recurso de pessoal e o recurso de equipamentos, eles simulam um vazamento e parte todo mundo para lá. Então, assim, tem que ter demonstrado capacidade de conter um eventual problema, porque de fato é um negócio muito sério, é uma exploração de petróleo que a gente está falando tem gente falando em 30 bilhões de barris de petróleo em alguns sites especializados, é muita coisa, né? Então a gente está falando de uma exploração gigantesca, a gente está falando de um risco gigantesco, e que bom que a sociedade brasileira se posiciona, pensa. É claro que ela também se posiciona muito de acordo com a informação que chega para ela, né? E nem toda informação chega corretamente. Mas, de qualquer maneira, é fundamental que o governo tenha esse parâmetro também, de analisar, porque se a maioria é contra e mesmo assim vai explorar, então tem que ter o triplo de responsabilidade, porque já está contrariando uma parcela importante da sociedade brasileira. Então tem que ter muito mais cuidado ainda do que normalmente se tem. É isso, Ricardo. Eu queria trazer uma outra discussão aqui, mudando um pouco, mais uma vez, na verdade, a gente está voltando a falar dos Estados Unidos, mas daquela questão envolvendo o clã Bolsonaro articulando contra o Brasil. Na semana passada, eles ficaram assim meio chateados, né? meio que frustrados com aquela história do nosso ministro das Relações Exteriores encontrando com o Marco Rubio, o secretário de Estado estadunidense, para tratar de negociações a respeito do tarifaço contra o Brasil, enfim, uma primeira aproximação oficial do governo brasileiro com o governo Donald Trump. E essa aproximação, ela preocupou tanto a família Bolsonaro que a gente ficou sabendo que mandaram um Flávio para os Estados Unidos. Então, o Eduardo já estava lá, ele fez aquele post, né, aquele teatro nas redes sociais junto com o Paulo Figueiredo, dizendo, antes, né, do encontro, dizendo, não, a gente
foi até a Casa Branca e alertamos e tal, querendo dizer que tinha um poder de influência que, no fim das contas, mostrou que não era bem assim, ficou meio feio para eles. Mas o Flávio foi para os Estados Unidos, a apuração do Metrópolis, do Igor Gadelha, e, segundo informação do Metrópolis, o primeiro objetivo ali era acalmar o Eduardo Bolsonaro. Mas ele também foi, o Flávio, para Washington para entender melhor as motivações por trás dessa aproximação do Trump com o Lula. Essa visita aconteceu justamente quando estava rolando aquela reunião do Marco Rubio com o Mauro Vieira na semana passada. Então, acho que um atestado realmente de uma preocupação, né? Parece que o Eduardo não tinha tanta influência assim quanto estava demonstrando antes, né, Ricardo? E criou uma confusão gigantesca, monumental, planetária, né? E não tinha essa força toda, porque criou essa confusão, porque aqui no Brasil todo mundo acreditou, parece que nos Estados Unidos algumas pessoas também acreditaram no governo e começaram uma escalada contra o Brasil, só que chega uma hora que os adultos têm que sentar para conversar, né? E aí as pessoas percebem que a coisa não era bem assim, que as histórias, o que parece é que ele ficava vendendo uma história do Brasil bem diferente para interlocutores da extrema-direita americana, né? E agora estão descobrindo, com os prejuízos que isso está provocando na economia americana, estão descobrindo que estavam equivocados, que a informação que chegava para eles não era bem aquela. E agora estão se descolando, e por isso que está começando esse diálogo dos Estados Unidos com o Brasil. Agora, a confusão foi realmente grande. A gente está falando de tarifa, a gente está falando de lei Magnitsky, a gente está falando de suspensão de visto de ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Uma confusão tremenda que, no fim, não vai dar em nada. Como eu li recentemente um artigo do Leonardo Sakamoto, maravilhoso. O Eduardo Bolsonaro traiu o Brasil à toa, né? Jogou a carreira política dele no lixo, nunca mais vai poder dar um abraço no pai, nunca mais, porque ele não pode voltar para o Brasil. Bolsonaro não pode sair. Bolsonaro tem pena para cumprir. Quanto mais atrasa, mais enrola para começar a cumprir pena, mais vai demorar para ele terminar de cumprir e ter autorização para poder ir para os Estados Unidos. Ou seja, Bolsonaro está com 70 e tantos anos. Nunca mais vai ver o pai, nunca mais. Ele jogou tudo no lixo e está até hoje acreditando que pode ser candidato a presidente. Acreditando que Donald Trump vai ungir Eduardo Bolsonaro a uma candidatura à presidência do Brasil. Ele acredita nisso, que vai ser um ungido de Donald Trump, né? E o Flávio foi lá para sentir a temperatura, justamente porque o Eduardo não pode sequer falar com o pai. Então, como é que faz para poder tomar a temperatura do que está acontecendo nos Estados Unidos? Tem que mandar alguém para lá. E quem? Só o Flávio, para poder conversar e falar, ó, segura a tua onda, porque você está dinamitando todas as pontes que a gente tem com a direita, com o centrão. Ele está dinamitando tudo. E aí, assim não vai. Ou seja, a pedido do Bolsonaro, o Flávio foi lá também tentar baixar a bola. Falou, calma, que você não está com essa bola toda que você está pensando que está. Exatamente. Não, a missão era essa, né? Mas o estrago foi gigante, né? Então, você pega a rejeição do próprio Eduardo Bolsonaro, vai lá nas alturas, aumenta a do pai, aumenta a da Michelle, ele destrói qualquer possibilidade de um projeto ainda de candidatura da família. Mas também, Ricardo, tem uns sinais meio paranoicos, né? Meio malucos, que ele começou a escrever uns posts sobre um carro de vidro escuro ali, que estava observando a casa dele, a mulher dele. Começou a entrar também numa paranoia delirante dos infernos também. Então, acho que a preocupação com a saúde mental também da família, eu acredito, nessa altura. Que fase, né, que vive o Eduardo. Provavelmente era um Uber Black que parou ali para esperar a próxima corrida. Exato. E ele já ficou apavorado, porque quem deve, teme, né? Exatamente. Não era nada, devia ser um Uber Black. Nada mais. Aliás, ele não tá, assim, realmente a maré tá ruim para ele, até na questão das emendas PIX, né? Porque 5 das 6 emendas que o Eduardo Bolsonaro, entre 2024 e 2025, tinha feito, né, a solicitação, elas foram rejeitadas por falta de detalhamento, por restrições técnicas ou também por não se adequar
as atividades que são previstas, né, pela secretaria que é responsável. Então, para a gente ter uma ideia dos recursos, aí eu acho que é importante a gente trazer esse contexto, porque os recursos barrados totalizam 12 milhões e 400 mil reais, que iam ser repassados ao governo do estado de São Paulo, ou então para os municípios de Salto, de Pirapora e São José do Rio Preto. Então, vamos, né, ter isso em mente. Uma das propostas barradas, curiosamente, previa 990 mil reais para a compra de tornozeleiras eletrônicas. Esse é um valor, assim, que realmente é difícil de ter uma explicação. Outra emenda do Eduardo, 881 mil reais, foi travada pelo governo federal por falta de plano de trabalho. E aí, essa proposta, ela não detalhava, né, para onde que ia esse dinheiro, só tinha uma palavra na descrição, que era obra. Uma obra, faz uma obra aí qualquer, né? Abre aspas, fecha aspas. Faz uma obra aí qualquer. Alguém tem que obrar nessa cidade. Então era esse o pedido. Mas isso só mostra o descuido que ele tem com o Estado de São Paulo. Ele não está nem aí para o Estado de São Paulo, ele passou o ano nos Estados Unidos com essa vadiagem aí antipatriótica dele. Em momento algum ele cuidou da missão oficial dele, que deveria ser destinar verba para o Estado de São Paulo, debater segurança pública que seja do Estado de São Paulo, conversar com o prefeito. Ele foi eleito aqui, visitar a população, tentar entender os problemas do Estado inteiro. Quem já viu o Eduardo Bolsonaro em São Paulo? Nunca veio. Então é um descuido total, né? Toda a missão, toda a tarefa dessa família passou a ser salvar o pescoço do pai. Pois é, eu pergunto para o Ricardo, né, Ricardo, será que quem votou no Eduardo Bolsonaro acha, né, que transferir essas verbas públicas, porque seria investimento, né, seria acelerar a liberação de dinheiro para fazer investimento. Se fosse bem né? feito, sim. Se fosse bem feito. Alguém acha realmente que essas justificativas aqui condizem, né, com o cargo do Eduardo? Aliás, tem muita coisa que o Eduardo está fazendo que não condiz com o cargo dele, né? Não é de hoje, mas é mais um questionamento aqui que a gente coloca. E eu fico pensando, acrescentando a isso que o Chico falou desse descaso dele, o tamanho do nível da incompetência dele e da equipe dele, das pessoas que ele nomeou, que são pagos com altos salários da Câmara, que custa... O cotão está mais de 130 mil reais, mais de 100 mil reais também para pagar assessores, assim, custa uma fortuna para a gente. Pessoas que não sabem sequer preencher um formulário básico de informações, que é o básico do básico do básico de um assessor parlamentar ou de um deputado federal, é saber como é que se destina uma emenda. Eu tenho que preencher um formulário, eu tenho que dar quais informações, né? E assim, sequer isso. Ao que parece até de sacanagem, sabe? Assim, eu vou destinar um negócio aqui, escrever obra, justamente para não ir, mas eu prometi para o prefeito vai ficar chateado, mas depois ele vai achar que eu mandei. Sei lá, parece que ele faz de sacanagem, não é possível, porque é de uma incompetência tão grande que fica parecendo que é má fé. Queria te ouvir, inclusive, Chico, porque... Parece má fé mesmo, não parece só incompetência, não, mas é muita incompetência não conseguir destinar uma emenda, mínimo, e assim, sempre dentro da emenda, porque se a gente for entrar no mérito da emenda, aí piora tudo, porque não tem critério nenhum, né? Mas eu queria te ouvir a esse respeito. Para mim é má fé. Você tem toda a razão. Cara, o cara coloca obra numa coisa, já é uma zona essa coisa de emendas PIX, que ela foge, ela desmantela qualquer planejamento dos ministérios, qualquer planejamento do governo federal em relação ao Brasil inteiro. Não à toa o Dino já bloqueou um. Não à toa o Flávio... Exatamente, o Flávio Dino tá de olho nisso. Mas o cara escreve lá obra e manda para qualquer lugar, sabe? É um desrespeito também, né? Ao Estado de São Paulo, onde ele se elegeu, um dos mais votados aqui. É um desrespeito porque ele teve quase 2 milhões de votos numa eleição, mais de 1 milhão na outra eleição. E assim, provavelmente, Gabi, quando for candidato na próxima, vai ter de novo, se for, né? Se estiver elegível em 2026 e conseguir ser candidato a alguma coisa, mesmo nos Estados Unidos vai ter votação expressiva, o que é assustador. É assustador a gente ver a quantidade de pessoas que
que votam no sobrenome porque são fãs, se transformaram em fãs de político, né? Que é o pior tipo de eleitor que existe, o fã de político. Porque o fã de político é igual o torcedor de futebol. O time pode estar bem, pode estar mal, ele não muda. Exato. Ele continua agarrado àquele político. Você pode comprovar que o cara é ladrão. Exato. Você pode apresentar um vídeo do cara roubando, colocando um amasso de dinheiro na cueca, na meia. Quem não esquece do Arruda lá de Brasília, né? Colocando os maços de dinheiro, guardando e levando. E ele voltou a se eleger no futuro. Então, assim, é realmente muito impressionante que a gente tenha uma quantidade tão grande de fãs de político. A gente precisa abrir o olho, os eleitores precisam entender de uma vez por todas que o político é nosso empregado. Ele está lá para atender aos nossos interesses. Ele tem que prestar contas a nós, ele tem que abaixar a cabeça quando ele encontra com a gente na rua e a gente questiona alguma coisa. Eu já vi o Eduardo Bolsonaro gravado em vídeo xingando o eleitor que estava cobrando ele. E essa gente continua se elegendo por conta dos fãs de político. Que a gente tem que eliminar de uma vez por todas da sociedade, porque não funciona assim a democracia. A democracia não é um campeonato de futebol. A democracia ela é o espelho da vontade da sociedade e não de uma classe ou de uma casta de políticos. Muito bom. A gente tem aqueles 30%, né, Ricardo, que não soltam a mão do Bolsonaro de jeito nenhum, não tem condenação, não tem nada que faça alguns eleitores, né, uma parcela desses eleitores soltarem a mão do Bolsonaro. Ricardo, foi um prazer ter você aqui junto com a gente nesse N2. Pode voltar mais vezes que você vai ser muito bem-vindo, meu querido. Por favor. Um abraço. Muito obrigado, gente. Chamem quando quiserem e que eu vou adorar vir. Um abração para vocês e para todo mundo da comunidade do ICL. Combinadíssimo, então. Até a próxima, Ricardo. Valeu, meu caro. A gente espera por aqui numa próxima. Enquanto isso, o Rodrigo Viano tava ali, né? O cara tava aquecendo ali, igual o Tupanzinho, Não que é o ídolo dele no Corinthians. 1990. Eu tava lá no estádio, atrás do gol, inclusive, no Morumbi, viu? Ô, louco! Título brasileiro de 1990, de gol de carrinho. Eu só não vou entrar de carrinho aqui, que ia ser um escândalo, né? Entrar de carrinho aqui no estúdio. Ia ser um escândalo. Ia ser um escândalo. E também eu ia machucar os 2 joelhos nessa altura, né? Ou machucar a gente. Ou machucar todo mundo. Vambora. Agora, a gente que coisa aleatória que nós fizemos aqui, hein, Chico? Tupanzinho, carrinho. O Tupanzinho, a minha lembrança dele é o que entrava sempre depois. Entrava, e resolvia. Verdade, era o amuleto. E resolvia, por isso que você está sendo chamado. É isso aí. Doravante. Vambora. Ô, Rodrigo, já que você está se ajeitando aí para a gente começar o nosso segundo tempo, né? Junto com você, já que a gente está aqui nesse clima, eu quero aqui trazer um convite para a nossa comunidade, que é a nossa votação do Prêmio Reclame Aqui de 2025, né? O ICL foi indicado mais uma vez nessa premiação de atendimento e reputação. Então, essa premiação simboliza um reconhecimento, confiança do consumidor no ICL, do nosso instituto também. A gente tem cursos aqui, né, de educação, tem também nossos documentários, enfim, tem toda essa nossa plataforma, essa nossa estrutura. Então, a gente conquistou o primeiro lugar no ano passado e a gente conta com o voto da nossa comunidade. Ou seja, reclamaram pouco. É isso que ganha o prêmio, não é porque reclamaram muito. Exato, é bom deixar isso bem claro, exatamente. né? Ganhamos um Reclame Aqui. No nosso caso, não reclame aqui. É isso aí, primeiro lugar no melhor atendimento possível, né, Chico? Boa! É isso. Bom, então, convidando a nossa comunidade aqui para votar, vai lá em icl.com.br/prêmio, é só fazer o login. Você cria a sua conta do Reclame Aqui, se é que você já não tem, aí você seleciona o Instituto Conhecimento Liberta e confirma. Aperta confirma. Aperta confirma. E ouve aquele barulhinho maravilhoso. Esse é bom, né? O barulho da democracia. É o barulhinho da democracia. Vamos seguir aqui falando sobre os desdobramentos internacionais. No começo do programa, a gente falava dessa ofensiva do Donald Trump contra a América Latina e também sobre o papel do Brasil em tudo isso. Mas o que a gente traz agora é talvez mais uma etapa que provavelmente está se desenhando aí no horizonte para esse encontro do presidente Lula com o Trump. Então, o presidente Lula vai viajar amanhã para participar do encontro da Associação de Nações do Sudeste Asiático. Vai o Brasil como convidado, o Trump também é esperado nessa reunião de cúpula na Ásia.
Um dos negociadores da delegação brasileira envolvido nas tratativas, né, desse encontro do Lula com o Trump, espera que essa reunião aconteça no próximo dia 27. Próximo dia 27, também conhecido como semana que vem, segunda-feira, né? Lá em Kuala Lumpur. Segunda da próxima semana, né? É isso aí. Então... Essa foto que estava aí na tela é muito boa, né? Essa foto que estava, enquanto você falava, Gabi, que é o Trump olhando o Lula discursando lá na ONU, né? Foi na Assembleia. Logo depois o Trump entrou, né? Esse Lula é bom, acho que eu vou conversar com ele. Aí foi depois daquele encontro, né? Onde rolou muita química ou a indústria petroquímica. Acho que vou conversar. Vou conversar com esse cara aí, rapaz. Que vale a pena. O empecilho parece que está rolando. Não é um empecilho, né? Mas é algo que está sendo colocado nessa jogada toda. É que tem a agenda dos dois, então eles estão tentando conciliar ali. Os integrantes do Ministério das Relações Exteriores vão ter reuniões técnicas também nessa semana com o Departamento de Comércio lá dos Estados Unidos para falar da taxação, né? Do tarifaço contra os brasileiros. Vamos conversar com o professor Rubens Duarte, coordenador do Laboratório de Análise de Política Mundial, o LabMundo. Professor Rubens, boa noite. Um prazer te receber mais uma vez. Boa noite. Boa noite, Gabi. É um prazer enorme estar aqui. Boa noite também a todos que nos assistem, ao Rodrigo e ao Chico. É um prazer conversar com vocês mais uma vez. Boa noite. Prazer é todo nosso, professor. E a gente tem falado muito sobre esse encontro, né? Tem uma grande expectativa rolando em torno disso. E o primeiro encontro ali do Marco Rubio com o Mauro Vieira foi uma declaração tanto quanto protocolar, também, claro, um encontro muito mais curto ali, 15 minutos, né? Entre as duas lideranças. Mas o corpo diplomático que estava envolvido deu, claro, uma sinalização de como que vai ser esse encontro, né? Que vai ter ali o componente da negociação do tarifaço, talvez como a maior prioridade. Então, eu queria te ouvir um pouco nesse sentido, né? De que as negociações já estão pendendo para esse lado e acho que a maior expectativa é em relação ao tarifaço, né? Eu acho que o que vocês estavam conversando estava perfeito, né? Então, existem a cada etapa, né, uma apreensão nova, uma dúvida que surge, né? Então, no encontro, né, primeiro que foi por vídeo, o grande medo era ser um encontro presencial na Casa Branca e acontecer com o Lula a mesma coisa que o Trump fez com o Zelensky e com o presidente da África do Sul, né, que é um desrespeito absurdo. Também chegou a fazer com o primeiro-ministro do Reino Unido, com o primeiro-ministro do Canadá, né? Então, colocar em situações desconfortáveis em frente às câmeras, que não seria bom para ninguém. Aí, de vez, iria azedar o clima, né? Mas a diplomacia foi muito hábil, colocou a primeira conversa por videoconferência, pelo tudo que indica, foram 30 minutos de ótima conversa, e aí veio uma segunda etapa, e aí ficou com medo de como que será o Rubio, que o Rubio ele tem um apego muito maior à questão da América Latina, ele é filho de latinos, de uma elite que foi expulsa de Cuba, então ele tem uma pegada muito mais ideológica em relação à América Latina do que o próprio Trump. Aparentemente foi protocolar, mas protocolar no momento é bom, né? E agora sim um encontro na ASEAN, e aí claro, né, a ASEAN é um encontro com muitos países, vários países que têm relação com os Estados Unidos, com o Brasil nem tanto, então a agenda do Trump deve estar lotadíssima. Então é normal você ter uma dificuldade para encaixar o encontro ali, mas eu tenho certeza que vai acontecer, os dois vão sentar, vão olhar cara a cara, apertar a mão, tirar uma foto e vai começar a destravar mais algumas coisas. Agora, Rubens, você acha que a gente pode ter alguma surpresa, né? E quando eu falo em surpresa, é assim, o Brasil esperando uma conversa sobre tarifaço e no meio da conversa o Trump fala, olha, eu acho que você tem que ver também, Lula, essa história do Bolsonaro, não pode prender o Bolsonaro. Tem alguma possibilidade disso acontecer? Porque o Trump, como a gente sabe, ele não importa o que a turma dele prepare, né, uma conversa que pode ser formalmente preparada pelos assessores, a questão tarifária, o café isso, o aço aquele outro ponto, não sei o quê. Aí chega na hora, ele pode tirar do colete e falar, bom, além de tudo isso eu quero conversar sobre Big Techs e Bolsonaro. Pode? A gente pode ter uma surpresa ainda que o encontro não seja na Casa Branca, como você citou, né, o caso do Zelensky e do presidente da África do Sul, mas ainda que seja na Malásia, algum tipo de constrangimento nesse nível ainda pode ser esperado da parte do Brasil? Uma excelente pergunta, mas olha, seria irresponsável da minha parte dizer que não seria possível. É improvável, mas impossível não é, mesmo porque o Trump é o terror de todo analista internacional.
É uma pessoa absolutamente inconstante, que traz algumas coisas surpresas que ninguém está esperando, algumas coisas absurdas, né? Ele normaliza o absurdo. Sim. Então, pode acontecer? Pode, mas da mesma forma que o Trump é inconstante, instável, ele também é muito pragmático. Então, ele já percebeu que essa questão do Bolsonaro, na verdade, contribuiu para o inverso, né? Ele contribuiu para a popularidade do Lula, colocou o Eduardo Bolsonaro em maus lençóis, o próprio Bolsonaro em maus lençóis. Então, eu acredito que essa questão não deva aparecer exatamente por pragmatismo, né? Não que ele não queira, não que ele continue achando uma coisa diferente, mudar de ideia, nada disso. Mas eu acho que por questão de pragmatismo ele quer destravar, né? Então, ele tem um modus operandi muito claro. Ele tenta o absurdo, bota o bode na mesa e depois ele negocia tirada do bode. Ele viu que o bode não funcionou com alguns países, né? Então com a China não funcionou, com a Índia não funcionou, com o Brasil não funcionou. O bode funcionou muito bem com outros, por exemplo, com o Canadá, com a União Europeia e com o Japão, né? Quando o bode não funciona, ele tende a recuar. E eu acho que o Trump está tentando recuar. Agora, outras coisas podem surgir. Então, por exemplo, a gente está vendo alguma questão muito controversa que está acontecendo na Venezuela, na Colômbia, né? E a gente já viu, né, no Trump 1, o secretário de Estado dele chegou a visitar a região amazônica, né, para conversar com as autoridades brasileiras, perguntando se o Brasil, como é que o Brasil se sentiria se houvesse uma invasão da Venezuela. Né? Na época era o governo Bolsonaro, e a presidência da República, né, o Bolsonaro, sinalizou positivamente: se houver uma invasão da Venezuela, nós vamos fazer nada, vamos até ajudar no que for possível, né? Coube ao Mourão, né, que é a general do Exército, falar: Bolsonaro, você está doido, né? O Exército brasileiro não vai entrar nessas aventuras e não é bom para o Brasil ter uma potência extra-regional na nossa fronteira. Sim. Né? Então você está doido, não, isso não vai acontecer. Então coube o vice-presidente barrar essa investida. Acho que com Lula ele sabe que vai ser um pouco diferente essa conversa, mas não me surpreenderia se aparecer alguma coisa desse tipo na conversa. Perfeito. Mas ainda acho improvável. Até porque não é só mais Venezuela, é Colômbia também agora, com a mesma acusação, essa desculpa do narcotráfico e tal, né? A mesma história. Exato. São duas fronteiras. Exatamente. De uma vez só. Eu até queria passar a palavra para você para isso, Chico, mas só para quem não acompanhou essa história do Gustavo Petro, né? A fala do Lula que a gente trouxe no começo do programa sobre a América Latina ser uma zona de paz foi justamente por isso, né? Porque o Trump ameaçou mais um país da América Latina, no caso, a Colômbia. Então, o Gustavo Petro ele convocou um embaixador do país nos Estados Unidos para consultas hoje, logo depois que o Donald Trump chamou o Petro de traficante. Então, o Trump ele anunciou o cancelamento de uma ajuda financeira também, acho que isso é importante dizer, para os colombianos, alegando que o governo do Petro fomenta a produção de drogas, chamou o Petro de traficante, e é um método muito parecido, né, Chico? Quase que igual ao que o Trump tem usado contra o Nicolás Maduro na Venezuela. Até os ataques, não sei se são verdadeiros ou não, a pequenas embarcações no Caribe, tem sido a mesma coisa para a Venezuela e para a Colômbia. Até que ponto essa pauta pode entrar, Rubens, nessa parada aí da Malásia, nesse encontro? Olha, a minha esperança é que não entre, né? Então, a diplomacia brasileira ela é muito hábil, que eles chamam de encapsular as crises. Ou seja, aqui nessa reunião vamos conversar sobre esse assunto. Se a gente tem outras crises, a gente bota numa caixinha e conversa em outro momento. Esse momento aqui, a gente tem pouco tempo, vai ser para conversar sobre isso aqui. E com isso, né, aquela famosa estratégia de protelar a conversa, protelar o problema. Minha esperança é que a diplomacia brasileira faça isso caso apareça. Mas o Lula já vem mandando recados muito claros dizendo que a soberania é inegociável, né? E isso para todos. Então não está favorecendo um ou outro presidente. A soberania é negociável para o Brasil, para a Colômbia, para a Venezuela, para a Argentina, para quem seja. Então, me parece que a diplomacia presidencial já se antecipou, né, mandando esses recados, falando: olha só, nessa conversa, não venha falar sobre isso comigo, que a minha posição é muito clara. Não posso ter uma posição diferente e abrir portas para invadir um vizinho meu, né, na minha região. Não dá, seria ruim para todo mundo. Mas essa questão que o Petro anda falando, né, sobre o ataque às embarcações,
é uma questão que está sendo muito ventilada, muito criticada também dentro dos Estados Unidos, né? Porque, tudo bem, em água internacional não está sob júdice, né, sob jurisdição daquele país, né? As leis colombianas e venezuelanas não se aplicam lá, mas também não se aplicam dos Estados Unidos. E ali, aquele água internacional não é terra de ninguém, tem um direito internacional. E o que está sendo feito ali é execução. Você não tenta contato com o barco, você não tenta abordar para ver se de fato tem droga, você simplesmente manda um míssil. Aquilo é uma execução das pessoas que estão lá. E a gente não tem como ter certeza, né, se ali estão carregando drogas ou não. As estimativas que a gente tem naquela região é que 75%, se eu não estou enganado, dos barcos que são abordados, eles de fato contêm drogas. Mas, pessoal, a gente tem 25 aí que não. Né? Então, como é que fica essa questão, né, de matar inocentes, executar inocentes? Como é que fica todo a questão do direito internacional, direito à vida, direito à defesa, o Estado democrático de defesa, né, de direito? Então fica toda essa questão que surge muitas críticas, né? Eu acho que o Petro está corretíssimo em reclamar disso, mas essa crítica não é exclusiva do presidente da Colômbia, também vem sendo vinculada dentro dos Estados Unidos pela oposição. Eu fico pensando se o Petro, né, que o ano que vem tem eleição na Colômbia também. Na Colômbia não há reeleição, então o Petro não pode concorrer, mas certamente deve estar preparando uma candidatura e tal. Se ele também está olhando e falando assim, Trump, ataca mais, porque onde o Trump atacou, ele acabou favorecendo o outro lado, né? Então, se a gente lembrar, o Canadá, que havia um candidato trumpista, que se assumia como trumpista, foi derrotado, né? E os liberais canadenses que eram Trump acabaram ganhando a eleição até de forma surpreendente. Aqui no Brasil ele atacou e o Lula sobe na popularidade. Agora, se ele aumenta esse nível de críticas ao Gustavo Petro, talvez até ajude para o ano que vem. Tem uma eleição muito disputada na Colômbia, em que o Petro ainda não tem uma definição exatamente sobre o nome e tal para o ano que vem. Então, é um xadrez aí em que o Trump vai jogando para o público interno e muitas vezes favorece quem ele quer atacar, né? Seja na América Latina, seja na América do Norte, até na Austrália, né, aconteceu isso. Só para lembrar aqui que a Colômbia tem eleição no ano que vem também, Gabi. Muito bem. Eu achei perfeita essa lembrança, porque é um momento, sim, de decisão sensível para a Colômbia, né? E obviamente o Trump está tentando influenciar, só que também é um momento em que o acordo de pacificação das Farc e da ELN está sendo muito questionado. Ele está começando a ruir dentro da Colômbia. Então é nesse caos, né, a popularidade do Petro não está tão alta assim, é nesse momento de caos que ele está tentando influenciar, enfim, né? E óbvio, né? O Petro, se ele for hábil, ele consegue utilizar essa questão do inimigo externo a seu favor para criar um pouco mais de coesão interna. Eu acho que pode ser uma estratégia que acontece sim. Eu também quero aproveitar, já que a gente está falando disso, para perguntar sobre essa ótica de direito internacional, de soberania, os riscos para a estabilidade, né, da integração regional latino-americana. O Jamil Chad já falou algumas vezes sobre o contexto que a gente tem na América Latina, né, que existe um racha regional na América Latina e que o Trump também se aproveita disso, né, instrumentaliza isso para tentar enfraquecer a região. Olha, eu confesso que eu não li o artigo do Chad, apesar de ser um ótimo jornalista. Eu conheço, obviamente, mas não sei qual é o artigo que você está se referindo. Mas agora, a região, a gente está numa situação muito delicada, porque a gente tem dois atores de veto. Não importa o que aconteça na região, a gente vai ter o Milei, num lado da Argentina, votando e vetando todas as propostas que sejam remotamente de cunho social, que não sejam do agrado do trumpismo, e do outro lado a gente tem o Maduro, da Venezuela, que também vai vetar todas as propostas do outro lado. O consenso, hoje em dia, na região é impossível. Né? Não adianta o Brasil tentar dialogar, sentar na mesa para conversar, porque não tem diálogo. A gente nunca vai conseguir chegar. Então a gente está, e eu já ouvi isso de diplomatas também, em um momento de contenção de danos. A gente está tentando manter o que dá desse processo regional, até que o contexto mude, porque os contextos vão mudar em algum momento, para melhor ou para pior, né, eles vão mudar, e aí a gente consiga avançar, fazer um regionalismo um pouco diferente. No momento, não tem diálogo. A gente não consegue avançar em nenhuma proposta. E aproveitando que eu estou falando aqui de América Latina ainda, eu queria falar sobre
os supostos amigos do Trump também na América Latina, né? Argentina, Javier Milei. Na semana passada a gente falou muito a respeito disso, aquela injeção, né, de 20 bilhões de dólares na economia da Argentina. O Trump, ele se defendeu também das acusações de estar fazendo um negócio que beneficie mais os argentinos do que os estadunidenses, porque ele também passou por esse período de crítica. E aí ele teve que dar uma resposta sobre o Javier Milei. Eu acho que vale muito a pena a gente acompanhar aqui esse trechinho da fala do Donald Trump. Vamos assistir. Argentina is fighting for its life, young lady. You don't know anything about it. They're fighting for their life. Nothing's benefiting Argentina. They're fighting for their life. You understand what that means? They have no money. They have no anything. They're fighting so hard to survive. If I can help them survive in a free world, I happen to like the president of Argentina. I think he's trying to do the best he can. But don't make it sound like they're doing great. They are dying. All right? They're dying. Aqui, para quem está nos ouvindo só pelo rádio, rapidinho, ele está dizendo que nada está beneficiando a Argentina, eles estão lutando por suas vidas. Ele diz, eles não têm dinheiro, eles não têm nada, eles estão lutando para sobreviver, eles estão morrendo. Eles estão morrendo, o Trump fala. Ou seja, ele está dizendo que a Argentina está num buraco, Chico. Me ajuda a te ajudar, né? Aí, Muito amigos. Muito amigos. Ele declara muito amigo do Milei. Imagina se não fosse. Lembra o personagem muito amigo. Muito amigo. Do Joshua. O famoso fã ou hater, né? Total. Fã ou hater. Esse comentário do Trump foi uma humilhação gratuita. Eu tô rindo porque eu vou lançar um vídeo, assim que eu sair do ao vivo, vou lançar um vídeo agora na rede social exatamente sobre isso. É uma humilhação gratuita. Né, e está sendo contestado porque o que acontece? Né, os investidores de Wall Street, que têm muito dinheiro, eles acreditaram, né, na proposta do Milei. Né, investiram pesadamente na Argentina lá no início do governo, né, com toda aquela questão da motosserra, de cortes, né, uma promessa de uma política ultraliberal, só que não funcionou. Né, então a gente está tendo uma desvalorização do peso, e quando o peso desvaloriza significa que ele tem que produzir mais, porque fica mais difícil de pagar a dívida, né, que foi contraída muita dívida para manter o país funcionando, e aí você teve que contrair agora mais empréstimos ainda, ou seja, a Argentina cada vez mais dá um passo na direção do calote, de novo. Né? Então, o risco do país sobe, o endividamento sobe, o peso desvaloriza, e os amigos de Wall Street, né, porque a gente sabe que o setor financeiro, em qualquer lugar do mundo, tem poder político, eles pressionam o Trump e falam assim, pelo amor de Deus, ajuda o Milei para tentar salvar. E, é claro, tem também um apoio ideológico, que não faz sentido para o Trump deixar o seu principal aliado na América do Sul, né, ruir do jeito que ele está ruindo. Agora, não é só pela questão econômica. Né? O Milei teve a questão da criptomoeda, né, que foi um escândalo, né? Teve a questão da corrupção com a irmã dele, que faz parte do governo, né? Então contribuiu também para a imagem. E mais recentemente, o grande apoiado de Milei para as eleições legislativas sofreu acusações, ele meio que fez uma meia-culpa, né, não ficou claro se era verdade ou não, que ele receberia dinheiro do crime organizado para se eleger. É complicado, né? Então são crises após crises políticas, econômicas, morais, de corrupção, que estão ruindo o governo do Milei e a popularidade dele. Nossa, o Milei está no inferno astral absurdo. E esse empréstimo do Trump não resolveu nada. A pressão sobre o dólar continua... Eu estava lendo exatamente isso agora. Está derretendo, o negócio está feio. Enquanto o Rubens falava, eu estava lendo aqui as manchetes aqui da imprensa argentina, página 12, né, dizendo que o anúncio do swap, né, que é essa operação de ajuda, é o swap cambial de 20 bilhões, não pôde frear a pressão sobre o dólar. Eles trabalham num sistema de bandas. E hoje, apesar deles terem oficializado a ajuda, foi hoje que foi oficializada, quase que bateu no teto da banda, que o Milei, né, desde o começo do governo, estabeleceu como o teto que não pode passar daquilo. Então eles despejam dólar cada vez que está chegando perto. Agora eles vão ter um pouquinho mais de dólar para despejar de novo. Mas é isso que você falou, Chico, não traz confiança, isso que é muito grave. Nem para os setores que desde o começo apostaram no Milei, que são esses setores de mercado financeiro. Então, talvez ele consiga chegar até a eleição. Agora, depois da eleição, se o resultado for desfavorável ao Milei, a gente pode ver um derretimento
gravíssimo na economia aqui do nosso país vizinho. É muito grave mesmo a situação. Mas, Rodrigo, isso é muito interessante, porque essa ajuda ela foi especialmente calculada para durar somente até a eleição. Depois disso, a gente não sabe o que acontece. Então, de novo, né, se você tem um remedinho que é sintomático, não trata o problema, ele simplesmente trata a febre para baixar a febre, né, antitérmico, né, e você sabe que ele tem vida contada, ele vai só durar até as eleições, eu vou tirar meu investimento o mais rápido possível. Né, e aí cria mais uma crise enorme na Argentina. É isso. Sem contar a chantagem típica do Donald Trump, né? Que é dizer, só vou dar dinheiro se vocês, né, votarem no aliados ao Donald Trump, né? Ao Milley, exatamente. É domingo que vem. Milley, Domingo que vem a eleição. Então faltou uma semana. É isso. Eu quero também aproveitar esse tempo para dar uma olhada em como o Donald Trump está agindo em relação à China. Na semana passada ele deu uma recuada e hoje ele fez um anúncio de novo que está deixando todo mundo assim, gente, mas ele acabou de falar que não tem condição, que não é viável, né, taxação de 100%. Agora ele já foi irônico de novo e prometeu elevar a tarifa para 155%. Se a China e os Estados Unidos não chegarem num acordo até o final desse mês. Então, depois de ter recuado, agora ele ataca de novo, né? Também um modus operandi muito típico da guerra comercial do Donald Trump. E ele, apesar de tudo isso, ele deu uma exaltada nessa relação dos Estados Unidos, né? Do presidente, na verdade, da China, o Xi Jinping, e disse que eles vão se encontrar num encontro que vai acontecer na Coreia do Sul nos próximos dias. Então, a gente também tem essa fala do Donald Trump e a gente assiste para voltar a conversar. Vamos lá. I think China's been very respectful of us. They're paying tremendous amounts of money to us in the form of tariffs. As you know, they're paying 55%. That's a lot of money. They never were paying anything over years and years and years. But they were like anybody else. A lot of countries took advantage of the U.S. They're not taking advantage anymore. No, China's paying 55% and a potential 155% come November 1st unless we make a deal. And I'm meeting with President Xi. We have a very good relationship. We're going to be meeting in South Korea in a couple of weeks. And we'll see what we can do. Então aí o Donald Trump falando dessa boa relação, que a China tem sido muito respeitosa conosco. Imagina se não fosse, né? Eles estão pagando quantias enormes de dinheiro para nós na forma das tarifas. Para você que me ouve pelo rádio, foi isso que o Donald Trump disse. Eles não estão se aproveitando mais. A China está pagando 55%, pode chegar a 155%, tá, gente? A partir do dia 1º. Já. Tá bom para você. Só não vai acontecer isso se a gente fizer um acordo. Então é mais uma vez o Trump querendo dar as cartas, né, Rubens? Mas aí eu acho que esses números de tarifa, né, não sei quem joga, quem é RPG que está nos escutando, está nos vendo, só que eu acho que é isso, o cara pega um dado de 20, joga, nas novas tarifas vão ser por tanto, né, que não tem racionalidade nenhuma. Né? Ele um dia diz que não dá, depois ele bota, não sei se essa piada foi muito nerd pro público, mas enfim... Né? É mais ou menos isso, é totalmente ao acaso, não tem racionalidade. E ele tem muito esse perfil de morde e assopra. Né? Se a gente lembrar, trazer mais para a nossa realidade, o discurso do Trump na Assembleia Geral da ONU foi mais ou menos assim com Lula. Né? Ele falou, nossa, tive uma química, gostei muito, não sei o quê, de conversar com Lula, porém, né, o Brasil está fazendo algumas coisas que a gente não gosta, não sei o quê, é um morde e assopra. É a mesma coisa que ele está fazendo com a China, fala, não, nossas relações estão boas, né? Gosto muito do presidente dele, a gente está conversando, mas olha, a gente tem que resolver isso aqui. Então é um jeito, né, muito claro de Wall Street, né, de se aproximar, manter uma janelinha, fechar a porta, mas manter a fresta aberta para você poder entrar. Né? É uma coisa assim, esse jogo que está acontecendo. Só que esse tipo de estratégia funciona até certo momento, né? Quando você saca qual é o do outro lado, você tem jeitos, né, de manobrar isso. Né? Quando você sabe que, né, o Trump's always chicken out, né, o taco, o Trump sempre amarela, né, você já está esperando o outro lado, né, retroceder, né, ele frear e mudar um pouco a sua posição. Isso enfraquece o Trump como negociador. Me lembra, sabe o que? Eu estava vendo e pensando, o começo do governo Bolsonaro,
ele fazia um anúncio mais absurdo do que o outro todos os dias, e todo mundo noticiava, inclusive a imprensa que se pretendia crítica, e era crítica. O método Steve Bannon. É o método Steve Bannon, um bombardeio, é a saturação, né? Você satura o noticiário com a sua própria figura, às vezes com anúncios absurdos, e as pessoas ficam debatendo o absurdo. E aí o Bolsonaro passou quase um ano nisso, e ele ia continuar. No segundo ano estava continuando, só que daí veio a pandemia. E aí a realidade se impôs de tal maneira, e na pandemia ele até tentou, falou gripezinha, eu não sou coveiro, só que enfrentou o limite da realidade que se impôs de forma absoluta. O Trump ainda está nessa fase, é um bombardeio, a gente fica aqui debatendo, 150, 100% de tarifa, volta para 50%, o Brasil é ruim, o Brasil é bom, e ele está o tempo todo no comando da pauta. Né? Seja absurda ou seja simpática, às vezes até, ou nesse caso do Milei, em que ele diz que está ajudando, mas está humilhando, é ele, o que interessa é ele o tempo todo, e não o que ele está anunciando. Se trata dele controlar a pauta e estar no centro do palco. Me lembra muito o Bolsonaro, só que o Bolsonaro fazia num nível muito inferior, né? O Trump é muito melhor comunicador, aliás, era um apresentador também de televisão, além de um multimilionário e um negociador de mercado. Então, ele sabe fazer esse jogo. O que seria a realidade se impor no caso do Trump? Se ele perder a eleição lá no ano que vem, mas vai demorar ainda, hein? Falta um ano ainda. Você viu as manifestações agora no final de semana. Né? No Kings, né? Não foi pouca coisa. É verdade. Então, a realidade da rua começa a se impor. Se vier no final do ano que vem, né, falta um ano ainda, a eleição parlamentar de meio de mandato e ele tomar um tranco, aí a realidade pode se impor e essa história de ficar jogando com a pauta para lá e para cá, talvez não resolva. Mas, por enquanto, acho que nós vamos ainda num bom tempo com isso, né, Rubens? Com esse morde-a-sopra, como você definiu bem, e ele sabe fazer esse jogo de maneira impressionante, né? Eu acho que foi ótima a sua lembrança, e isso aí, claro, é método, é estratégia. Né? Então, o Trump, assim como o Bolsonaro e outros políticos do mundo fazem isso também, né? Não no âmbito doméstico, é um objetivo de controlar a pauta, como você mesmo disse, fazer uma cortina de fumaça para passar a boiada, né? Mas também para exaurir a oposição, porque para quem está no Poder Executivo é muito fácil. Você assina um documento, né? Escreve um documento, pede para o ChatGPT escrever um documento absurdo, você assina lá, e aí para você contestar aquele documento, a oposição tem um esforço enorme. Sim. Tem que mobilizar recursos, tem que entrar na justiça, tem que pagar um advogado, muitas vezes não tem dinheiro, né, para manter isso. Então você exaure, né, a oposição por essa estratégia, e também, é claro, você normaliza o absurdo. Né? Então, naquelas questões das bandas, né, que você está falando, não é só no câmbio, né? Você também vai testando o limite do absurdo até que o que é absurdo hoje, no dia de amanhã, não é tão absurdo assim e acaba passando. Né? Porque você está sobrecarregado de tantas coisas que você acaba não reagindo para uma ou outra questão, deixa passar, e, obviamente, isso é um método de governo. Exatamente. Perfeito. Muito bom, Rubens. Sempre bom receber você, que fazia tempo que você não vem aqui no N2. A gente adora te receber aqui na nossa mesa redonda, querido. Valeu, até uma próxima. Obrigado, querido. Olha, é sempre um prazer, estou à disposição. Um abraço a todos e todas que nos assistem e a vocês também da mesa. Tá? Até a próxima. Um abraço. Até a próxima. Boa noite. Rubens Duarte, aqui, professor de Relações Internacionais, conversando com a gente. Eu fiquei lembrando, e ele lembrou bem também, a oposição fica perdida nesse método, muitas vezes, né? E serve tanto para a política interna, como no caso do Trump, ele usa para fora também isso. Né? O Bolsonaro não fazia política internacional. O Bolsonaro comandou 4 anos. Né, a pauta. A oposição na época, que era o campo progressista, Lula, etc., não falou. Você tentava responder um absurdo e ele lançava mais 2 no dia seguinte. Mesmo na pandemia, mesmo dando cloroquina para as emas e não sei o que, era só ele no comando. Era ele no comando da pauta. A pauta vira depois, vira já durante a campanha eleitoral. Com a figura do Lula. Com a figura do Lula. Que era tão forte que, apesar de ter passado alguns anos na cadeia, a figura do Lula... então a gente... Aí, vamos lembrar que você pode ter uma outra coisa? Aí você teve um contraponto, mas foram 4 anos comandando. E com uma complacência infeliz da mídia nacional, né? Sim. Que ia aceitando e deixando... morava lá naquele cercadinho. Só no final é que alguns veículos resolveram... Opa, é melhor sair daqui porque a gente está sendo esculhambado todo dia...
e só dando moral pro Bolsonaro. A política da humilhação. Isso. Né, que ele praticava e que o Trump pratica num nível muito maior do que o do Bolsonaro até. Lembrando até que o governo Trump está sendo alvo de investigação por insider trading também, né? No mercado. Especulações aí do tarifaço para privilegiar negociações, né, na Bolsa, amigos, esses sim, muito amigos, né? É o tipo de coisa que não está pegando agora, porque ainda está ali se mantendo forte, em popularidade, mesmo com a queda. Mas começa a cair, isso aí vira um inferno. Que começa na decadência, tudo que é processo vira outra coisa. Aliás, a lista do Epstein também, muita coisa. Aí volta pesado. Isso também, né? Que Aí a mesma acusação de pedofilia que é feita ao Trump, que agora não vale nada, o Trump é acusado quase diariamente de pedofilia, não está pegando nada. Deixa a popularidade ou a derrota aparecer. Deixa ele lá embaixo. Isso vai na testa. É isso aí. Essa questão do Epstein é até dentro do próprio partido, né? Tem o setor do MAGA que não aceita. Já teve gente queimando até boné nessa história aí. Vamos seguir hoje aqui no nosso N2, mas depois do N2, se você continua aqui com a gente a partir das 7 horas da noite, tem Chico Pinheiro Entrevista, segunda-feira, então você já sabe. E hoje a gente conversa aqui, né? O Chico Pinheiro traz essa conversa para a nossa programação, que é o Ed-René Kivitz, teólogo, pastor e escritor. Ele que é uma das vozes mais corajosas, né, da teologia brasileira atual. A gente tem um trechinho da fala dessa entrevista para você entender um pouquinho melhor o que vem por aí. Vamos lá. O grande problema da sociedade, Chico, é o justo. É o homem de bem. É o que se julga virtuoso. Porque ele se julga especial. Se julga especial aos olhos de Deus e se julga com a prerrogativa de matar quem ele acha que não é homem de bem. Então, o problema da sociedade não é o bandido que mata, porque o bandido que mata, ninguém aprova bandido que mata. A gente sabe que é bandidagem. O problema é quando o justo mata, e mata em nome de Deus. O justo é que a gente entre aspas, né? O homem de Deus. O homem de bem. E o homem de Deus. É o que se julga Deus, pátria justo. e família. O que se julga justo é Deus, pátria e família. É de um fascismo incrível que como é que ninguém percebe, né? Então aí a gente acompanha essa conversa, né, do Kivitz, que ele fala sobre fundamentalismo, né, Rodrigo, também sobre justiça social, temas que são urgentes e que a gente discute aqui muito no ICL. É legal que é da Igreja Batista, então esse diálogo com a turma que tem a crença, enfim, mas que é de igrejas, no caso dele, de uma igreja tradicional, né? Não é neopentecostal, mas é do campo dos protestantes, né? E que tem uma visão progressista, é religioso e tem uma visão progressista. É sempre bom a gente entender melhor como é que vários setores da sociedade brasileira pensam, inclusive esse setor importante da sociedade. É isso aí, então Excelente. Vai lá em icl.com.br/Chico e continua com a gente, porque às 7 horas da noite a gente continua com o Chico Pinheiro Entrevista. Vamos seguir aqui com a nossa pauta, gente? Tem um assunto que acho que o pessoal estava aguardando aqui no nosso chat, porque tem uma expectativa da indicação do novo ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Ou ministra, até o último segundo tenho que dizer isso, mas parece que Lula vai indicar mesmo o Jorge Messias, né, da Advocacia Geral da União, para a vaga que está aberta agora, antes de embarcar para essa viagem à Indonésia e também à Malásia, né? Está prevista essa viagem para amanhã, então isso vai acontecer e o Planalto já fez até um cálculo de como é que vai ser a votação no Senado, viu, Rodrigo? Então, tem um potencial de 50 votos no Senado para aprovação do nome do Jorge Messias, apuração da CNN, e as resistências estão no PSD, do Kassab, e no União Brasil, porque eles apoiam o nome do Rodrigo Pacheco para essa vaga. E na oposição, a aposta do governo é de que é possível conseguir voto no Podemos e no Republicanos por conta desse perfil evangélico do Messias. É Batista também, como o nosso entrevistado.
O Messias também? Também. Ah, da mesma linha. Aliás, quem foi chamado para interceder nessa história, ali, entre os senadores que estão apresentando resistência ao nome dele, foi o ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal, que foi acionado em favor do Messias também. Vamos conversar com o doutor Fernando Ideu, que veio aqui em meio a essa expectativa. Doutor Ideu, boa noite. Sempre um prazer te receber. Boa noite. Boa noite a todos. Sempre uma alegria estar aqui com vocês. É isso aí, Boa noite. doutor Fernando Ideu, que é doutor em Direito Penal e professor, né? Também advogado, para ajudar a gente a entender. Acho que já dá para olhar um pouco para o perfil, né, do Messias, doutor Ideu, pela sua experiência e também para essa vaga que deixa o Barroso, que teve um perfil ali mais voltado para os direitos humanos, mas também teve votos em que ele foi muito criticado em relação à Lava Jato, em relação também aos trabalhadores, né? Esse perfil que entra, né? Em que medida ele avança, vamos dizer assim, de alguma maneira, ali com esse perfil, após esse perfil do Barroso no STF? Gabi, a se confirmar a indicação de Jorge Messias como ministro do STF, eu tenho certeza que esse será um dos maiores acertos do governo Lula deste mandato, né? Para isso, acho que a gente precisa pensar a indicação de um ministro ou de uma ministra para o STF como um ato de política, mas de política com P maiúsculo, né? Como política de uma conexão legítima a um projeto de sociedade. Que visão de mundo este indicado tem, né? Acho que o governo Lula deve pensar em alguém, dessa vez, conectado com o ideal, com o projeto político de justiça social, de soberania nacional, que pense a questão penal, que pense a questão ambiental, que pense a pauta trabalhista, que pense o próprio papel do STF de uma forma conectada ao projeto político que elegeu Lula, né? Então, não é simplesmente uma questão de confiança pessoal do presidente, mas de confiança institucional, de saber a biografia, de saber a história dessa pessoa, para poder olhar para frente e projetar como serão as decisões deste futuro ministro. Então, se o grande acerto se confirmar com Jorge Messias, seria uma grande decepção a nomeação de Rodrigo Pacheco, porque aí é se fazer política com P minúsculo, é política de conchavo, é política de interesses pontuais que não devem se sobrepor a um projeto de futuro, porque o ministro do STF é um projeto de futuro, né? Então, ministro jovem, um ministro conectado com o projeto político que elegeu o presidente Lula, um ministro em quem há uma confiança institucional de que, no exercício do cargo, na judicatura, irá proferir decisões em conformidade com a Constituição Federal. E isso é fundamental para se escolher um ministro. O perfil do Messias, Fernando Ideu, a gente viu nessa audiência pública que houve, por exemplo, sobre pejotização e CLT, ele fez uma das falas mais fortes, assim, de defesa do direito trabalhista, né, do direito ao trabalhador ter proteção, o que está em oposição ao Barroso. O Barroso pode ter sido importante nessa defesa da democracia, e acho que não há por que tirar isso, né? Está na história já, o Barroso, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes. Mas quando vai para o tema social, para o tema trabalhista, é bem diferente. Eles ficam do lado dos empresários, né? Pau no lombo do trabalhador. Pau no lombo do trabalhador. A gente pode esperar um Jorge Messias mais firme nessas questões, talvez, porque hoje no Supremo você tem talvez o Flávio Dino com esse perfil, o Fachin, a gente esperava que sim, mas não se mostrou muito por aí. E se o Messias for confirmado, ele vai nessa linha? Vocês acreditam nisso? Vocês que têm essa experiência, conviveram, estão no meio jurídico, nos grupos de advogados e de juristas? É exatamente isso que eu estava dizendo, Rodrigo. Você deu continuidade ao meu raciocínio de forma totalmente conectada com o que eu estava dizendo. A gente tem que pensar o que esses ministros possíveis indicados, que essas potenciais ministras possivelmente indicadas pensam sobre os grandes temas, né? Porque a gente vive um cenário hoje, especialmente aí nos anos 2000, 2010 em diante, em que a arena política foi tomada
pelo Supremo Tribunal Federal. Os grandes temas hoje, os grandes temas políticos, eles passam necessariamente pelo Supremo Tribunal Federal. Podemos discutir se isso é bom, se isso é ruim, se isso deve ou se não se deve, mas o fato é que é assim. Quando eu começo um curso de Direito das primeiras aulas, hoje eu falo para os meus alunos, na minha época, como estudante de Direito, a gente sabia os 11 da seleção brasileira, mas não sabia nenhum do STF, não conhecia nenhum como estudante de Direito, nenhum, zero. Nem o advogado que militava só aqui no tribunal local não conhecia. Hoje a gente não sabe mais nem o goleiro que vai jogar, nem o centroavante da seleção, e a Copa já é ano que vem, a gente não sabe mais desses 11, mas os 11 do STF a gente sabe, porque as páginas políticas do jornal são ocupadas pelo judiciário, por questões de justiça. Então, a arena política, foi tomada aí pelo STF. Então, é importante, não é só importante, é imprescindível que haja, insisto, não uma confiança pessoal no indicado. E acho que há, mas não é esse o principal. É uma confiança institucional no projeto político que elegeu o presidente que vai indicar esse ministro. É lógico que há questões de conjuntura, porque essa indicação deve ser aprovada pelo Senado. Então, obviamente, não dá para tirar o nome da cartola e falar, inventar uma pessoa. Não, deve haver um compromisso com a aprovação desse candidato, dessa candidata. Mas é pressuposto que haja essa investigação sobre como essas pessoas pensam sobre os grandes temas, para que a gente faça política com P maiúsculo. Perfeito. Essa questão da religião, será que vai ajudar, no caso, a aprovação do Senado? Como é que você avalia, Ideu? O noticiário traz que o Lula conta, inclusive, com senadores de oposição embalados por essa questão religiosa, apoiando o Jorge Messias em votação no Senado. Você acha que isso é possível? É forte religião nesse momento? Sem dúvida, Chico, sem dúvida. Até porque é um retrato da nossa sociedade, Existe um eleitorado importante que votou no presidente Lula, que é evangélico, E essas pessoas vão também, se sentir contempladas em saber que existe um ministro ali que comunga das mesmas ideias e da mesma visão de mundo que uma parte desse eleitorado. Então, eu acho que sem dúvida, é importante. O que eu acho é que não se pode se limitar, como na época o Bolsonaro queria indicar um terrivelmente evangélico. Sim, esse era o critério, isso, né? Acho que é um recorte muito limitante da realidade, mas encaixada com as outras peças desse quebra-cabeça, acho que sem dúvida é um fator aí decisivo, importante, não só importante, mas decisivo na nomeação do ministro. Aliás, até surpreendente, Gabi, que dizem que o Lula está contando até com a ajuda do André Mendonça, o terrivelmente evangélico, para conseguir convencer. Para bater nesses 50 aí, Isso, para chegar nesses 50, o André Mendonça, olha, André Mendonça, conversa com a tua bancada aí mais conservadora, que vem aí do lado do bolsonarismo, porque nós vamos botar mais uma pessoa que vem do protestantismo, evangélico também, o Jorge Messias, Surpreende, porque o Messias tem uma militância também, do ponto de vista jurídico, com grupos mais à esquerda, progressistas, vamos dizer. Ele não aparece publicamente como o evangélico, Isso é do foro dele, da vida dele. Ele é mais um terrivelmente trabalhista do que terrivelmente evangélico. É verdade, talvez seja mais por aí. Ele também, é um componente a mais na vida dele. Acho que é por aí que você está dizendo, Ideu? Um governo que foi eleito pelo voto popular do presidente Lula, um voto de esquerda, basicamente, tem que ter um ministro terrivelmente comprometido com justiça social, com a soberania nacional. E isso eu não tenho dúvida de que o ministro, hoje ministro da AGU, Jorge Messias, e será com o ministro do STF se a indicação se confirmar. Por isso que eu ressalto esse acerto, esse acerto tão impactante a se confirmar, e o erro que seria nomear alguém como Rodrigo Pacheco, independentemente das características pessoais, da pessoa do senador, mas alguém seria uma solução para problemas pontuais, uma composição pontual, mas uma solução duradoura e que, enfim, não resolveria os problemas pontuais e talvez piorasse muito a composição do STF nessa visão que a gente está pensando aqui como um tribunal conectado com um projeto de sociedade.
Também, professor, outro assunto relacionado a esse, né, sobre a saída, mais precisamente, do Barroso lá do Supremo, foi esse ato final do Barroso, né, o último ato dele nessa tentativa de descriminalizar o aborto no Brasil. Então, última sexta-feira a gente falou sobre isso aqui no N2, um dia antes de se aposentar lá do Supremo Tribunal Federal, o Barroso ele votou por descriminalizar esses procedimentos que são feitos até a 12ª semana de gestação, né? Então, ele está se somando ao voto da ministra Rosa Weber, que foi um voto muito simbólico também na saída dela. São os únicos votos até agora. E, na sexta-feira, o Barroso ele também proferiu uma liminar que estava autorizando os enfermeiros e técnicos de enfermagem também a fazer aborto que já é previsto em lei. Né, caso de estupro, que a gente está falando aqui, risco à saúde também da gestante e de feto anencéfalo. Então, essa liminar ela já foi derrubada pelos outros ministros, mas deixa esse símbolo, vamos dizer assim, o Barroso, né? Como a gente estava falando aqui, logo quando você chegou, né, doutor Ideu? O Barroso, eu acho que essa questão do aborto foi uma das que ele mais saiu em defesa ali, né? Nessa questão dos direitos humanos. Foi o ato final do Barroso. Olha, Gabi, o conteúdo do voto me parece correto, né? O aborto realmente é uma questão de saúde pública e não uma questão de encarceramento. Né? Tenho para mim que o conteúdo é um conteúdo correto e que está em conformidade com a Constituição Federal. Agora, a forma como isso é feito me parece equivocada e sinaliza como o STF se transformou efetivamente numa arena política. Essa história do ministro tá saindo, puxa um processo para votar nesse processo conforme a ideologia dele, para impor a vontade dele, isso eu acho realmente equivocado e um modo de decidir negativo que impacta negativamente o sistema de justiça, né? Tanto na saída da ministra Rosa, quanto agora na saída do ministro Barroso. O juiz não escolhe o processo, né? O juiz, ele profere decisões das questões que lhes são submetidas. Agora, fazer um movimento para tirar o processo, para votar e depois suspender de novo, e com a subsequente fala de que a sociedade não está preparada para enfrentar o debate nesse momento, isso me parece profundamente equivocado e que não contribui em nada para amadurecer o STF, a relação da sociedade com o Supremo Tribunal Federal. Muito pelo contrário, me parece uma posição muito presunçosa de que esse é o correto, mas a sociedade não está preparada para decisões corretas. Isso é uma questão política, né? Essa forma de pensar, não estou falando que o tema aborto é uma questão só política, o tema aborto, se for encarado como conforme ou não conforme a Constituição, é uma questão de justiça, tá certo o STF decidir. Agora, se for para adotar critérios políticos, aí a arena tá equivocada. E tudo isso, né, a título de conclusão, nos faz concluir e perceber a real importância daqueles que a gente está nomeando, né? Porque além das questões que eles chegam pelas vias ordinárias, a gente tem essas questões de temas em abstrato, né, das ações constitucionais, que acabam impactando decisivamente na vida política. O Ideu usou um adjetivo que eu acho define bem, né? Aliás, define bem até assim um pouco a atuação do Barroso, presunçoso, né? Aí sai, deixa o voto, não tem coragem de fazer o debate publicamente e faz assim, no último dia eu faço. Do ponto de vista do que a gente defende, talvez a gente até tenha gostado nesse caso, né? Mas é uma maneira de fazer que não contribui, né, Gabi, para o debate público sobre o aborto, que seria tão importante, né? Pois a gente vai para mais uma eleição de a favor ou contra o aborto. A essa altura do campeonato, né, é realmente muito cansativo como mulher ter que ouvir isso. Doutor Fernando Ideu, muito obrigada pela sua presença aqui, é sempre um prazer te receber. Até a próxima. Boa noite, querido. Obrigado, beijão para vocês, valeu. Até a próxima. Tchau, tchau. Até. Aliás, a gente está falando aqui de nomeação, Rodrigo, tem mais um assunto muito importante hoje, que a gente está esperando aqui pelo anúncio do deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, assumindo o cargo de ministro da Secretaria-Geral da Presidência. O presidente Lula deve anunciar ainda hoje isso. Essa mudança já está sendo articulada há algum tempo. A gente vem conversando aqui, né, a respeito disso já
no N2, nos bastidores do Planalto, isso já tem sido falado há algum tempo, e seria um movimento para aproximar o governo dos movimentos sociais, né? Fortalecer a base da esquerda, isso já olhando para 2026. Então é um movimento pensado para isso, só que o presidente Lula precisa definir para onde vai o Márcio Macedo, né? Que é o atual ministro. Está acontecendo agora uma reunião no Palácio entre Lula e o Márcio Macedo. Chico, começou às 18 horas. Ele deixou até de fazer uma viagem justamente para encontrar o presidente Lula nessa reunião. E aí o Lula teria que ter essa definição, tanto o Messias no Supremo quanto o Boulos no governo, antes de ir para a Ásia, né, que ele deve viajar amanhã. Né? Lança as duas e deixa o país discutindo, né? A meu ver, eu acho muito acertada a ida do Boulos para o governo. É bom para o Boulos também politicamente, acho que vai para uma vitrine, um lugar que ele vai aparecer ali como colado no executivo, não apenas como um parlamentar. Está preparadíssimo, é um cara que tem ligação direta com a mobilização, foi muito importante na mobilização agora que reagiu ao Congresso, a esse Congresso dito como inimigo do povo. Tem feito aqui em São Paulo essa mobilização permanente, ele tem uns feirões de alimentação na periferia, ou seja, é alguém capaz de executar políticas públicas mais populares, assim, mais ligadas aos subúrbios, a esse eleitor da periferia no Brasil inteiro, porque tem essa linguagem, tem conhecimento de causa, sabe falar sobre isso. A construção, né, continua, eu acho que tem duas coisas, a construção pessoal do Boulos como uma liderança, e daí, no caso da esquerda, nunca é uma liderança apenas pessoal, é sempre uma construção coletiva, social e tudo. E tem uma outra questão, né? O caminho do PSOL, né? O Boulos é o deputado que teve mais votos no PSOL. Sim. O PSOL que no começo do governo, apoiou o Lula, claro, na eleição, mas veja bem, os que vão para o governo vão em caráter pessoal, não é o PSOL inteiro. Viveu esse dilema, né? Viveu esse dilema. E cada vez mais, eu diria que é cada vez mais uma aproximação do PSOL em relação ao lulismo. Sim. Então, o partido que nasceu como uma fragmentação do PT, né, como uma cisão do PT, se reaproxima, pelo menos do Lula, de maneira muito forte com essa nomeação do Boulos, se for confirmada, e parece que vai ser nas próximas horas, né, Gabi? É isso, a gente fica na expectativa então, e claro que na nossa programação a gente vai trazer informação a respeito disso, conforme a gente tiver a confirmação do ministro, né, do novo ministro que vai assumir aí a Secretaria-Geral da Presidência. E aí, na sequência, a gente vai ter agora, né, continuando aqui no ICL Notícias junto com a gente, Chico Pinheiro entrevista com o pastor Ed René Kivitz. Então, a gente acompanha a partir de agora. Chico sai, Rodrigo Viana. Valeu demais por mais esse. Valeu por mais essa, gente. Boa noite para todo mundo. Amanhã, então, estaremos aqui a partir das 7 horas da manhã com o Desperta, com o Panunzio. Vai estar a posse e a gente aqui no N2 também. Até amanhã. Boa noite para todo mundo e até amanhã. Comecei a ouvir os gritos do Vlado. Mataram ele. Mataram o Vlado. Foi uma revolta muito grande, que ninguém esperava a morte do Vlado. A morte dele chegou no momento que o copo estava cheio e a morte dele fez transbordar esse copo. Foi o despertar da consciência nacional contra o horror da ditadura militar. Falar de Vlado hoje é falar da linha dura do Exército de 75, que desagou em Bolsonaro, que elogia a Ustra no impeachment da Dilma. Nós estamos aqui por ele, pelo que ele significava, pelo que ele sonhava. Tem que sempre falar desses casos para que a gente consiga justiça para essas pessoas, reparação para as famílias e principalmente buscar a não repetição.